Fala galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra introduzir uma matéria que eu particularmente acho incrível. Hoje eu vim falar da introdução à óptica geométrica e eu vou falar sobre alguns conceitos básicos. Logo agora, no começo, eu queria falar que meus desenhos estão fofos, porém feios, então eu espero que dê pra entender, tá bom? Mas qualquer coisa vocês comentam aqui embaixo e eu tento explicar de outra forma, tá bom? Bom, então vamos começar. O primeiro conceito, que é básico, mas muito básico, é o seguinte. Nós temos um objeto, certo? Aí entra a luz. Então, objeto, luz. Meu olho, tá bom? Ele capta a luz e percebe o objeto, a cor do objeto, tudo bonitinho do objeto. Daí manda um impulso nervoso pro meu cérebro que processa a imagem. Esse é o conceito básico do básico da introdução geométrica, à óptica geométrica, tá bom? Agora, nós vamos a outros conceitos básicos. O primeiro é fonte de luz. Como saber se uma fonte de luz é primária ou secundária? Gente, uma fonte de luz primária é uma fonte que emite luz. Então, por exemplo, uma vela. Uma vela é uma fonte de luz primária, porque você acende e ela tem um fogo próprio e esse fogo emite luz, tá bom? Então é uma fonte primária. Uma fonte secundária é uma fonte que reflete. Por exemplo, aqui ó, você tá vendo? É uma luz, certo? Mas tá refletindo a luz do sol. Se não tiver a luz do sol, fica assim ó, preto, entendeu? É basicamente isso. Isso é uma fonte de luz secundária, tá refletindo apenas. E uma fonte de luz primária emite a luz. O sol é uma fonte de luz primária, só para vocês terem uma ideia. Bom, meios de propagação. Nós temos 3 meios. Primeiro é o transparente, que é onde a luz não é absorvida. Ela passa direto por ele, como por exemplo uma janela. É um meio transparente, a luz passa direto e entra no seu quarto, entra no meu quarto, eu estou usando de iluminação. O segundo é o meio translúcido. A luz, ela pode ser bem absorvida ou ela pode ser desviada para outro ponto. Translúcido é, por exemplo, aqueles vidros jateados. Se você não sabe o que é um vidro jateado, eu vou pedir para o meu editor colocar uma foto aqui de um meio translúcido, por favor. Obrigada, Sávio. E bom, por fim, nós temos o meio opaco, que é uma luz totalmente absorvida. Opaco é que não dá pra ver nada através dele, tá bom? Então esses são os meios de propagação. Agora nós vamos para 3 princípios da óptica muito importantes, tá bom? O primeiro deles é a propagação retilínea. Aqui, como vocês podem observar nesse desenho maravilhoso, isso aqui é um fogo, tá bom? Se não parece, agora é. E aí, as luzes dele, elas saem retas. Tipo assim, elas saem para várias direções, mas elas saem retas. Então, vai para cima, vai 90 graus. Vai aqui pro lado, vai 180 graus. Tipo assim, vai retinha na direção que ela estiver indo, entendeu? Igual aqui no desenho. A segunda lei, muito importante, é a independência dos raios luminosos. O que acontece? Você está numa balada, lá se divertindo, dançando, tudo lindamente, tá bom? E aí nós temos as lâmpadas aqui coloridas. Então, o que acontece? Uma cruza a outra. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Aí agora entra a independência dos raios luminosos. Por quê? Porque isso não vai fazer com que a luz se desvie. Ela vai continuar na direção que ela devia, mesmo se cruzando. E por fim, a última que eu não desenhei, porque se eu desenhasse vocês iam desistir da minha aula, é o que? A reversibilidade. É assim, a luz, ela tem um caminho, por exemplo. Ali vocês não conseguem ver, mas a minha janela está bem aqui. E a luz, ela vem de lá pra cá. Então ela tem esse caminho. Mas a reversibilidade diz o quê? Que a luz pode fazer o caminho da volta. Então, ela tem um caminho, mas ela pode também fazer esse caminho ao contrário. Então, por exemplo, quando você pega aquele espelhinho no meio da aula, sabe, pra se olhar, aí você vê alguém no fundo, vê o crush lá, aí você fica admirando ele. Eu só queria dizer o quê? Amiga, toma cuidado, sabe por quê? A reversibilidade diz que se eu estiver olhando por alguém através de um espelho, essa pessoa também consegue me ver. Então, às vezes, você acha que você tá lá, madame bonitinha, né, olhando o crush com o reflexo do celular,
E, gente, queria dizer que ele também consegue ver você. Primeiro que ele consegue ver você com o celular na mão olhando pra ele, né? Segundo que ele consegue ver pelo celular que você tá olhando pra ele, meu filho. Então, não, a reversibilidade fala pra você tomar cuidado com isso, entendeu? Por favor, gente, por favor. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre sombra e penumbra. Gente, a sombra, ela é quando você cobre totalmente o objeto, como aqui, por exemplo. Gente, queria dizer, sabe aqueles livros que falam que as imagens não são proporcionais ao tamanho real? Queria dizer também que minha sombra e penumbra não são proporcionais, tá bom? Porque eu não sei desenhar direitinho esse desenho, mas eu espero que vocês entendam. Gente, então, aqui nós temos uma vela, fonte de luz primária e secundária. E aqui nós temos uma caixa, uma placa, um retângulo. E aqui nós temos um retângulo maior. Aí a luz vai bater aqui. Onde essa caixa estiver cobrindo totalmente é a sombra, porque não vai luz. Onde tiver assim, bem fraquinho, um reflexozinho, como por exemplo aqui, ó. Tá vendo? Aí que vocês não vão conseguir enxergar a sombra da minha mão. Mas onde tiver bem fraquinha a luz, que ele só deu uma desviada, é a penumbra, tá bom? É sempre assim, lembra dessa maneira. E aí, agora nós vamos passar para os eclipses. Bom, gente, eu queria primeiro fazer a legenda, né, do que é isso aqui. O amarelo é o Sol, o azul é a Terra e o preto é a Lua. É porque não existe caneta branca para o quadro branco, né? Bom, no eclipse lunar, o Sol, ele bate na Terra e a Terra faz uma sombra na Lua. Então a Lua fica completamente preta. E onde fica um pouco dos raios é a penumbra, tá bom? No eclipse solar, o Sol ilumina a Lua, que faz sombra na Terra. Então a gente da Terra acha que a Lua está cobrindo totalmente o Sol, entendeu? E na verdade ela tá. E se a gente tivesse do Sol olhando a Terra, a gente ia morrer. Mas a gente também ia ver que na Terra tá uma pura sombra, tá bom? Dentro da Terra. E em volta é a penumbra. Então o eclipse lunar é a Terra cobrindo a Lua e o eclipse solar é a Lua cobrindo a Terra. Nunca se esqueçam disso. E agora nós vamos passar para os fenômenos ópticos. O primeiro deles é a reflexão. Quando a reflexão acontece num espelho, ela é bonitinha, tá vendo aqui? Bem proporcional. E ela é conhecida como reflexão perfeita. Oh, que bonitinha! Quando ela acontece numa superfície que não é lisa como um espelho, ela fica feia desse jeito. Eu consegui desenhar bem, vocês viram que eu captei a essência, né? Ela é conhecida como reflexão difusa. E ela é feia assim, tá bom? Bom, depois nós temos a refração. Você já pegou um copo de água ou qualquer outra coisa, colocou um canudo e viu que no vidro parecia que o canudo estava quebrado? Ele fica assim, ó. Isso se chama refração. A luz, ela entra assim, só que no recipiente ela fica reta. E assim como aqui no desenho. Existe uma fórmula para descobrir o índice de refração. O índice de refração é... Ai, Jesus. O índice de refração é mm. Aí a fórmula é a seguinte: é C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre Vm, que é a velocidade da luz no meio, tá bom? Provavelmente a da luz no vácuo é sempre a mesma, não me lembro agora, mas provavelmente o exercício vai falar. E da luz no meio, ele também vai falar, senão ele vai te dar o índice e aí você só inverte, tá bom? Mas essa é a forma. E por fim, nós temos a absorção. Gente, o que acontece? A luz branca, ela tem todas as luzes. Eu não sei se vocês já viram um experimento de um disquinho colorido, que quando ele gira rápido, ele forma o branco. Então todas as cores formam o branco, tá bom? Então a luz branca, ela possui todas as cores. Então, por exemplo, quando nós temos um prisma... Ah, esse ficou bonitinho, né? Aí bate a luz branca, né? E aí ela se divide em várias cores diferentes. Você provavelmente já viu isso. Se você não viu, pega uma mangueira, joga pra cima no sol e você vai ver um arco-íris. Basicamente é isso que acontece com o arco-íris também, né? Cai a chuva, sol, gotículas d'água, arco-íris. É sempre assim.
Bom, resumindo, né, sobre a absorção, que é nosso último fenômeno óptico. Você absorve tudo e reflete a cor que tá aparecendo. Por exemplo, esse canetão, no momento, ele está absorvendo todas as cores e refletindo o azul. Então é assim que funciona a absorção. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Queria agradecer meu editor mais uma vez. E queria falar pra vocês visitarem a página no Instagram do @confeitalibras. É isso, galera, e até a próxima.